Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Cristian, para quem ainda não me conhece, né? É uma alegria poder receber vocês aqui na tarde de hoje. Nós estávamos muito ansiosos por esse dia, porque um grande amigo nosso, em vida, já não está mais conosco, foi nosso pastor durante muitos anos, o nome dele se chamava Luiz Carlos. Quando estava vivo ainda, ele já está com o Senhor. Ele fez uma propaganda muito grande desse moço aqui que eu vou apresentar para vocês, né? E ele pode dizer que ele tem esse seminário, né, que ajuda as pessoas a identificar a sua identidade, o seu propósito de vida, a sua missão e o seu espaço na sociedade, no corpo de Cristo. E na época, quando eu ouvi essa propaganda, eu sonhei um dia poder trazer o pastor Ciel, que também é terapeuta, depois ele vai estar aqui apresentando as suas certificações, para estar conosco, né? E eu pensei nisso na minha mente, isso já tem mais de 7, 8 anos atrás, e esse dia chegou, né? Na época eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, nem sabia que eu ia ser pastor em Cananina, né? 8 anos atrás. E o tempo passou, hoje estamos aqui e pudemos trazer o pastor Ciel. Eu tenho certeza que nós vamos passar um tempo aqui muito precioso. Eu tive uma oportunidade, eu represento uma empresa, trabalho com produtos voltados para a saúde e qualidade de vida. E faz uns 2 anos eu estive visitando a fábrica que eu represento na cidade de Chapecó, Santa Catarina. E eu fui almoçar com o diretor atual da fábrica na época, era o advogado da empresa. O advogado tinha assumido a presidência por um tempo, porque o presidente tinha se ausentado para outras funções. E o advogado da empresa, que nós representamos já há 10 anos, o Grupo Ecosete, localizado na cidade de Chapecó, se chama Dr. Enio. E eu tive a oportunidade de almoçar com o Dr. Enio, eu e minha filha, a Cristina. Eu gostaria muito que estivesse aqui, infelizmente não está, está meio tímido. Conversando ali com o Dr. Enio, durante o almoço, eu, minha filha e o Dr. Enio, ele falou uma coisa, pastor Ciel, que eu nunca mais vou me esquecer. Ele falou assim, ó, com 15 anos de idade, eu já sabia que eu nasci para ser um advogado. Com 15 anos de idade, ele já tinha certeza, ele tinha convicção absoluta que o propósito de vida dele era se tornar um grande advogado. E acabou acontecendo. Hoje ele é advogado, uma empresa hoje que exporta para muitos países e tem a marca registrada em 25 países. Então pode ser que ele é um grande advogado, um advogado bem sucedido. E ali naquele dia eu fiquei pensando, imagina se todas as pessoas com tão tenra idade, né, 15 anos, já pensou? Se todo mundo aqui com 15 anos de idade, a Raíssa tem quanto, Raíssa? 12? Já pensou se a Raíssa com 12 anos de idade, ela identificar o propósito da vida dela? Ela não vai precisar perder tempo em fazer um curso disso, um curso daquilo, e treinamento A, treinamento B. Por quê? Porque ela já descobriu com 12 anos o propósito de vida dela. E tem pessoas, amados, eu vou parar minha fala, mas eu garanto que existem pessoas com 50, 60 anos de idade que ainda não sabem o que estão fazendo nesse mundo. E isso é muito triste, porque quando eu não sei o meu propósito de vida, a minha identidade, eu acabo perdendo muito tempo, investindo muito tempo e dinheiro em coisas que Deus não planejou para mim. E eu imagino que Deus vai usar o pastor Ciel na tarde de hoje para nos ajudar nesse todo esse processo. Amém? Eu quero convidar ele para vir aqui na frente. A gente vai estar fazendo uma oração. Pastor, então esse moço bonitão aqui, ele se chama Ciel, né? Ciel Souza. Ele é terapeuta cristão também, tem outras certificações, ele vai estar se apresentando. Eu conheci ele há muitos anos atrás, ele era coordenador, ele dava um suporte para várias igrejas aqui em Santa Catarina que caminhavam em aliança, e ele foi nosso coordenador durante muito tempo. E embora a gente não tinha tanta intimidade, né, porque ele tem um pouquinho mais de intimidade do que eu, só um pouquinho mais. Mas assim, sabe aquelas pessoas que a gente se
identifica no espírito, né? Você precisa conversar muito. Você vê que ela tem a mesma DNA, né? Não tem compatibilidade de gêneros. Então ele é um querido, né? Então a satisfação é enorme você estar aqui com a gente hoje. Nós somos muito gratos a Deus por ter trazido o Senhor aqui. E nós queremos começar esse tempo orando, agradecendo a Deus e pedir que Deus nos use poderosamente. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, nós te damos graças por esse dia que o Senhor fez, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter nos concedido esse presente, Pai. Nós já cremos, Pai, que será uma tarde maravilhosa na tua presença. Nós te damos graças por cada vida que pode chegar aqui e te agradecemos pela vida do pastor Ciel. Pedimos, usa ele como instrumento em tuas mãos, Pai, que nós possamos, na tarde de hoje, Pai, crescer, Pai, amadurecer e entender os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amém? Amém. Que bom poder estar aqui em Canelinha. Já estive aqui algumas vezes em São João Batista, mas Canelinha não tive oportunidade de estar aqui nessa igreja, conhecer essa igreja que o Senhor abriu, essa porta maravilhosa, cada um de vocês. Mas eu creio que a única certificação importante para hoje é saber que eu sou PhD, pastor, homem de Deus. Isso que é mais importante, né? Para que a gente possa saber que somos guiados, dirigidos por um Pai abençoado, maravilhoso, e que estamos fazendo parte de um reino. E quando falamos de um reino, talvez essa seja uma das maiores dificuldades. Qual é a minha posição no reino? Só que a gente tem o costume de fazer uma separação. Entendemos reino como igreja. E lá fora é uma outra realidade. Só que quando a gente fala de reino, a gente está falando de tudo. Quando a Bíblia fala de reino, significa que tudo faz parte do reino de Deus. Até o inferno faz parte do reino de Deus. Quando falamos de reino, estamos falando de soberania, de governo. Deus governa pelo inferno. O diabo precisa se submeter também a Deus. Então não há uma separação. Deus nunca nos fez para ter vida espiritual e vida material. A geração para a vida espiritual, para a vida material não existe. Nós temos uma vida só. Isso é para quando a gente está testando isso, você vai compreender bem o que significa tudo isso. Amém? Vamos orar mais uma vez agora, para que Deus nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento para que venha a revelação de Deus. Porque quando essa revelação vem, há uma libertação. Eu começo a compreender que a minha vida ela tem um propósito, um sentido. Porque às vezes, como pensamos em igreja, nós fazemos essa diferença. O pastor, né? Pastor está aqui. Depois da base do pastor quem vem? É como se tivéssemos uma hierarquia. Pastor não é função, pastor é dom. Então não existe diferença entre eu e você, estamos no mesmo nível. Está entendendo isso? Apenas a diferença que a Bíblia fala lá é que o pastor tem a função de capacitar os santos. Esse é o meu papel. Mas na verdade no reino não tem hierarquia. Eu sou melhor, você é pior, eu sou mais isso, mas não existe isso. Então a gente vai tentar entender melhor tudo isso, compreender o nosso papel. Eu gosto muito desse material, desse seminário, porque ele nos ajuda a entender quem somos, por que estamos aqui, o que Deus espera de cada um de nós. Vamos lá então para que traga essa revelação. Pai, em nome de Jesus. Deus, sabemos que as nossas palavras são pequenas e insuficientes, Deus, para aquilo que desejamos transmitir. Por isso precisamos da unção do Teu Santo Espírito, para que ela venha trazer entendimento, revelar as verdades, propósitos, para que o novo tempo venha sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como o pastor falou, meu nome é Ciel, sou casado há 39 anos, tenho 3 filhas, 2 netas, a terceira neta vai nascer agora em abril, já viu, né? Lá em casa, homem não tem vez.
manhã das 7 mulheres. Lá é a casa das 7 mulheres. Né? Eu sou pastor já desde 96 da Igreja Batista de São Luís, também não é uma igreja grande, é uma igreja também pequena, que eu considero, mas é uma igreja muito apaixonante, um povo muito amado, uma cidade pequena, 30 mil habitantes apenas, né? Sou lá do sul de Santa Catarina, sou lá do extremo, quase extremo sul. Eu estou muito perto do Rio Grande do Sul, estou a 30 quilômetros da cidade de Torres, ali no Rio Grande do Sul. Então sou do extremo sul catarinense. Quando cheguei para o sul, eu sou carioca, carioca da Gema, eu fui para Xanxerê. Xanxerê fica lá no oeste, lá perto de Chapecó. Você passou em Xanxerê para ir para Chapecó. Então, eu trabalhei lá em Xanxerê por 4 anos e meio, era missionário da Convenção Batista Brasileira, e fui transferido para Sombrio. E depois de um tempo em Sombrio, eu deixei o departamento de missões e fiquei apenas como pastor local e estou lá até hoje. Né? Nós temos uma escola de berçário até o 5º ano. Eu sou o diretor-geral da escola, sou voluntário. A escola é uma escola com princípios bíblicos, onde a gente ensina a palavra através das matérias. É uma escola comum, que ensina matemática, ciência, todo aquele processo natural da BNCC, mas juntamente com as matérias ensinamos também Bíblia. Então nossos alunos aprendem princípios bíblicos desde o berçário até o 5º ano. Nosso sonho é chegar depois de começar o 6º e 7º. Temos autorização do Conselho Estadual, mas ainda não começamos porque não temos ainda uma quantidade de alunos suficiente para começarmos o 6º ano. Por isso estamos indo até o 5º ano. Tem sido uma bênção trabalhar ali. Eu gosto da educação, mas eu não gosto tanto de sala de aula. Eu trabalhei em sala de aula há algum tempo, mas eu não sou muito fã de sala de aula. Quem é professor tem professor aqui. Quem é professor de sala de aula, para mim, não é pai. Aí, devido à falta de um professor de inglês, eu acabei voltando para a sala de aula. Mas não é o meu foco. Eu gosto de trabalhar fora da sala de aula com os professores. Então, eu faço muita palestra na região, na cidade, para as escolas, para professores. É o que eu gosto de fazer. Mas agora eu fui obrigado a voltar para a sala de aula para dar inglês, porque no 5º ano é obrigatório ter inglês. Então, eu fui obrigado a fazer isso para poder suprir até a gente conseguir uma professora de inglês na nossa escola. Na nossa escola, toda professora tem que ser crente e tem que ter uma recomendação do seu pastor para poder dar aula. Porque para a gente, o professor é o currículo vivo. Ele é mais importante que o próprio currículo. Ele é a testemunha viva, ele é o missionário nosso naquela sala de aula. Então, Deus tem dado essa oportunidade maravilhosa de poder trabalhar. Não sei se você já conhece a abordagem do princípio bíblico, conhece? É interessante, é uma coisa muito fora de série. Você se apaixona. Quem é crente vai poder ensinar a matéria que está acostumado, mas ensinar com a Bíblia junto, não tem preço isso. Então, tem sido uma coisa maravilhosa para verificar. Tá, antes de falar de identidade e propósito, vamos fazer uma dinâmica? Quem quer um pouquinho? Foco duplas agora. Foco duplas e continuamente pro outro. Continuamente pro outro aí na dupla, ok? Um vai ser o número 1, o outro é o número 2. Tá certo? Não, quem é o número 1 aí? Isso, então escolha o número 1. Acharam aí que é o número 1? Ok, o número 1 vai perguntar para o número 2 o seguinte: quem é você? Mas só que você pergunta assim, quem é você? Ele responde, quem é você? Entendeu? Até a gente mudar. Você vai ficar perguntando para ele quem é você, ele vai respondendo, cada vez que ele dá uma resposta, você pergunta de novo, ele pergunta de novo. Só isso, quem é você? Entendeu? Vira para agora. Começa então. Não, só um pouquinho, velho. Você entendeu? Aqui, ó. Digamos assim, seu nome é mesmo? César. Eu vou perguntar, quem é você? Eu vou responder. Ah, eu sou isso. Quem é você? Sou aquilo. Quem é você? Eu sou isso. Quem é? Entendeu? Ele vai ter que responder. Depois a gente vai entender. Quando eu falar que entender, você entende. Entendeu agora? Entendeu, não, mano? Então faça da seguinte maneira, mano. Digamos que você é o número 1. Ela vai te perguntar quem é você. Eu vou dizer uma vez, tem que comer ou você meu nome? Não,
ela vai dar de novo o que em você. Você vai dar de novo alguma coisa. Entendeu? Ela vai te perguntar várias vezes. Você a cada momento tem que dar algo que vai de novo você. Cada vez que o número 1 perguntar, você vai responder, né? Não pode ter a mesma resposta. É uma resposta diferente sobre você. Diferente. Eu sou a Vera, da saúde, do Luca Gripo. Entendeu? Ó, então, 1, 2. Quem é você? Eu sou a Vera. Quem é você? Filha do seu Luquinha. Quem é você? Sou casada. Quem é você? Tenho 3 filhos. Quem é você? Trabalho na saúde. Quem é você? Sou importante? Quem é você? Quem é você? Mora em Canelinha. Ok, coloca agora. Mora em Perto. Quem é você? Michela. Quem é você? Canelinha. Quem é você? Quem é você? Esposa do Ari. Quem é você? Trabalho em casa com meu esposo. Quem é você? Filha amada de Deus. Aí, né? Filha do Senhor. Cristã. Ok. Pode sentar. Qual foi a dificuldade que você encontrou em responder essa pergunta? Bastante. Falar com a gente é difícil. Você percebeu que chega um tempo que você não tem mais o que dizer? Tá. Quem foi quando perguntou quem é você? Você falou da sua profissão e da sua habilidade. Quem é você? Eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ok. Você já percebeu como nós temos dificuldade de falar sobre nós mesmos? Como temos dificuldade de olhar para dentro de nós e entender de fato quem nós somos? Normalmente a gente sempre liga quem nós somos com aquilo que a gente faz. Nós misturamos identidade com habilidade. E misturamos as duas coisas, achamos que isso é a mesma coisa. Isso não é. Então, em primeiro lugar, vamos pensar sobre o propósito. E a gente tem visto muito isso no Instagram, propósito é isso, propósito é aquilo outro. E cada um vem com uma definição sobre o propósito. Tá, aqui todos nós acreditamos e cremos que foi Deus que nos criou assim ou não? Amém? Tá, e Deus pensou assim, acho que não tem nada o que fazer, vou fazer um Christian. Foi assim que Deus fez? Foi assim que Deus pensou? Não. Primeiro Deus pensa no propósito. Aí Deus volta, aí cria o Cristo para cumprir o propósito. Deus não criou o Cristo e pensou assim, o que esse cara vai fazer? Não sei, acho que não. Primeiro tem um propósito. Depois Deus cria alguém para cumprir o propósito para o qual Ele estabeleceu a gente nesse planeta. Então, quando eu penso em propósito, eu tenho que entender que eu só vou encontrar o meu propósito em Cristo. A realização verdadeira de quem eu só encontro quando eu entendo e olho para Ele, que foi quem me criou. Né? Quem tem um celular, ele precisa, quando está um problema, entrar no manual. O manual vai nos ajudar a entender como aquele equipamento funciona. E eu preciso também olhar para o construtor. E quando eu olho para ele, ele começa a me revelar de fato quem eu sou. E a coisa mais simples do mundo que a gente para observar, que o nosso propósito é em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide para que discípulos. Quem pode ler o texto para a gente aí? Mateus 28, 19 e 20. O que diz aí Mateus 28, 19 e 20? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. No 20, né? Isso. Ensinando. Ensinando
está o propósito de vida de cada um de nós. Nós somos criados por Deus para ir usando nossas habilidades para resgatar nossos irmãos que não sabem que tem um pai para o pai. Essa é a nossa função, esse é o nosso propósito. Uma da irmã, professora de quinto ano, né? Então, a irmã Silvana, o propósito dela é ir no ambiente escolar, resgatar irmãos que não sabem que são irmãos, para que possam voltar para o pai. O propósito dela é esse. Mas ela faz na habilidade dela como professor. Eu faço como terapeuta, como diretor de escola. Você faz como? Isso. Corredor de qualidade, auxiliar, como manicure, confecção, jogador de vôlei, confecção. Você está entendendo, querido? Quando a gente entende isso, muda, porque a realização vai vir. Tem gente que na sua profissão, meu Deus, o cara ganha rios de dinheiro, mas eu vi pessoas que ganham rios de dinheiro, é depressivo? Quantos tem mais pessoas assim? Porque não tem a ver com quanto você ganha, nem com quanto você é realizado na sua profissão. Tem a ver com o propósito para qual você foi criado para fazer. O que nos realiza não é o que eu faço, é a motivação para a qual eu faço, você entende? Ah, tá, então a Silvana vai ter que chegar na escola com um monte de folheto no bolso, pegar, dar para o colega, dar para o aluno, é isso que eu tenho que fazer, sim ou não? Não, porque ela nem pode fazer isso. Para chegar na escola, botar um folheto em cada carteira, ela vai chamar na coordenação e até mesmo do município ou do estado. Vai chamar na coordenadoria municipal, se tiver municipal, vai chamar ela para conversar. Não é isso que Deus está falando para ela. É uma vida missional. É quando ela entende o seguinte: acordou segunda-feira, tomou um banho dela, café, Senhor, me abençoa. Estou indo para o meu campo de missões. Senhor, agora é por tua conta. É Deus que vai usá-la da forma como Deus quer. Não é que vai vir a estratégia. Ela tem que estar apenas linkada nele, para que ele vai usá-la. De repente, meu colega esse dia está mal, meu marido aconteceu isso. Pronto, Deus assim, para essa pessoa sem falar. Porque se você está falando para todo mundo, não vai dar certo. Está entendendo, querido? Esse é o propósito para o qual fomos criados por Deus. Para anunciar de forma, usar nossa habilidade para fazer com que nossos irmãos conheçam que tem um pai que eles não sabem que tem. Mas nós sabemos, nós já conhecemos esse pai. Então essa é a primeira coisa, temos que mudar a nossa mentalidade. A segunda coisa aqui, se fosse velho, vou passar um pouco mais adiante, eu ia deixar você escrever o que você gostaria de ser, mas eu estou indo um pouco mais além. Então, quem é você? Foi você que respondeu, eu sou o Filho de Deus. Querido, essa é a nossa identidade. Você é filho e filha de Deus. Isso é o principal. Você é filho de Deus. Depois disso aí, vem todas as outras coisas. Mas essa convicção de quem você é isso que te dá a base verdadeira de você poder caminhar, porque senão você vai caminhar de acordo com as circunstâncias e elas vão derrotar você. Porque tem momentos que as circunstâncias dizem não, e aí? Se você não souber que você é filho de Deus, você fica numa crise. Tem dia que as finanças não te ajudam, tem dia que a saúde não te ajuda. Eu brinco que a minha filha fala que, pai, agora só faltam 5 vidas. Já perdi 2, já ganhei 2. Uma tive um infarto. Eu estava dando uma palestra na escola para professores e diretores, falando sobre inteligência emocional. Daqui a pouco eu senti um aperto, nem dor, mas um aperto. Eu percebi que eu fiquei sem ar, eu usei respiração. Não resolveu, aí eu sentei. Aí eu falei, poxa, eu estou dando inteligência emocional, como é que eu vou ficar desesperado aqui? Mas lá no meu espírito eu já sabia que tinha infartado. Terminei a palestra, tirei foto, recebi um presente e ficava pensando, eu vou para o hospital para qual rua? Qual rua vem no movimento aqui? Eu posso desmaiar no volante? Não. Qual a rua? Eu já imaginei qual rua que eu ia. Aí peguei a rua, cheguei no hospital. Não vou botar o carro onde fica a ambulância, mostra alguém mais virado do que eu. Vou botar aqui embaixo mesmo. Olha só. Minha esposa falou, só você mesmo faz as coisas. Aí eu peguei, tirei a identidade, o negócio da plano de saúde, e cheguei lá na recepção e falei assim, estou
passando. Sentei, aí veio o enfermeiro que foi meu aluno, ele me botou na cadeira de roda, me levou para fazer uma infarto. Aí já me deu um protocolo de medicação, já chamou a SAMU, a SAMU me levou para Criciúma, tem um hospital cardíaco, cirurgia cardíaca, esse processo. Aí fui lá, fiz cateterismo e voltei 2 voltas. Aí minha filha falou que não queimei com a vida. Mês de julho do ano passado, estava indo por Rio, mas como o nosso carro ia ficar sobrecarregado, eu fui de ônibus para as meninas irem de carro, porque não caberia 6 pessoas no carro. Meu ônibus virou na metade do caminho. Virou, capotou, eu estava dormindo, acordei assustado, fiquei preso no cinto, tentei sair, todo mundo para sair do ônibus, escorreguei, caí de pé, com todo o peso do corpo da perna direita. Os 2 ossos espatados. Aí vai para o hospital, faz uma cirurgia, estou com 3 placas, né? Por isso que eu fico, quando eu ando um pouquinho, a perna enche um pouquinho, 3 placas na perna. Eu digo, papai, já foi 2 litros, né? Tem mais 5 agora. A gente nunca vai entender o porquê que algumas coisas acontecem conosco. Mas a convicção de quem você é te ajuda a superar cada dificuldade. Eu sei quem sou. Se eu sou filho dele, essa é sua filha, tudo que você faz é por amor para estar pegando o pé dela. Não é por amor? Mesmo que às vezes tem que chorar, mas assim, com Deus é diferente. Eu sei que eu sou filho dele, tudo que Deus faz é continuar pelo seu amor. Mesmo que eu não entenda as coisas que acontecem. Então, a primeira coisa importante para a gente descobrir a nossa identidade e propósito é entender que você é filho de Deus. Você não é a sua habilidade. Amém? Você não é o que você faz. O que você faz é a ferramenta que Deus usa para que você cumpra a sua missão. Aí, inverte o papel, porque nós aprendemos que o pastor é aquela pessoa que tem que fazer. Esse é o erro nosso. Você não vai encontrar nenhum texto da Bíblia dizendo que é o pastor. A função do pastor é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, é o que o Cristo faz com vocês, as pastoras fazem com vocês. O que fazemos? Capacitando vocês. Deus nos dá uma habilidade e agora estamos usando essa habilidade para capacitar vocês. Porque enquanto eu capacito vocês, mas ao mesmo tempo eu também estou lá fora cumprindo o mesmo íntimo, como um missionário. É o que chamam de vida missional. É quando eu entendo que o meu trabalho, que aqui no domingo é o campo de treinamento. A igreja de fato não começa no domingo, começa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo voltando de novo, nos reabastecendo, um com seus dons e talentos edificando o outro, e voltando de novo segunda-feira para a nossa batalha. Está entendendo, querido? Voltando para o nosso campo de missões. Aí o que acontece com a igreja? Ela cresce de forma saudável. Porque o problema da igreja hoje é que não tem uma multidão, sabe como é que eu sou isso? Tem uma igreja em São Paulo que já alugaram um espaço enorme, já começou com 5.000 pessoas. Meu Deus, que maravilha! Eu passo 10 anos trabalhando para conseguir 50. O cara consegue em poucos meses 5.000. A pergunta é: 5.000 são ovelhas? Não, são pessoas que frequentadores. E tem pastores que nos ajudam ensinando na internet como enganjar pessoas na igreja. Essa é a mentalidade. Já imaginou? Você que é casado, você que vai enganjar para filhos, não é assim que funciona? Vamos enganjar para ter filhos? Não. É assim que precisa ter filho. É o processo natural. Quando imagina, vou pegar de novo ela aqui, Silvana. Quando a Silvana, dirigida pelo Espírito Santo, alcança a Juliana, alcança a Juliana, a Juliana está muito mais consolidada, porque ela tem a Silvana como referência. Agora a Juliana se tornou filha da Silvana. E a Silvana tem um compromisso de cuidar da Juliana. Não aquele cuidado de carregar no colo, não. É ensinar coisa prática para ela. Porque daqui a pouco a Juliana vai ter que fazer a mesma coisa com a Isabela. Quando a Silvana começar a fazer com a Isabela, agora essa função de discipulador e discípulo sai um pouco do eixo, agora são amigas de propósito. E ela vai agora começar com a Raíssa. Estou entendendo? Isso é o nosso propósito. Aí, não sei se acontece com vocês, quantos eles são avós? Que coisa mais. Olha, quem não é, sinto muito. Gente, não tem coisa mais gostosa.
eu não acreditava. Quando eu me tornei, a gente fica muito bobo, não sei o que acontece. A criança, ela dá uma vida na casa, sim ou não? Querido, a pessoa que você ganha para Jesus, ela devolve a vida para você também. Traz uma alegria de você cuida de pessoas. Sabe? Deus tem me dado a oportunidade de cuidar de pessoas que caminham comigo há mais de 20 anos. De ver, de ajudar, de casar, de batizar, de casar, de ver o filho nascer, de apresentar o filho e de fazer o casamento do filho. Gente, não tem preço isso. É como se fosse os teus filhos casando agora, sabe? É muito maravilhoso. Isso te dá motivação para continuar, apesar da luta. Mas antes de a gente começar, vamos avaliar aqui a tua apostila na página 4. Como é que está a sua vida hoje? Eu vou tentar correr para a gente dar conta de tudo isso aqui. Como está a sua vida hoje? Aqui tem o estado atual e aqui tem o estado desejado. O que é o estado atual? É hoje, como é que você está? Como é que a gente vai avaliar isso aqui? Então você tem, aqui eu botei só 5 pilares: espiritual, pessoal, familiar, profissional e financeiro. Como é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar inicialmente cada um primeiro, da seguinte forma. Por exemplo, não escrevo nada. Eu vou perguntar como é que está o pilar espiritual. Aí eu vou justificar. Como é que eu quero dizer? Espiritual. Dentro da palavra, tem uma sorte com Deus, frequência, participação em movimento na comunidade espiritual. Como é que está isso de 0 a 10? Aí você vai fazer uma avaliação dentro da sua palavra de Deus, essa busca íntima com Deus. Como é que eu estou na frequência do movimento da igreja? Como é que está essa espiritualidade de 0 a 10? Aí você vai escolher um desses números e dar um xzinho ou riscar um desses números, entendeu? Então, espiritualidade então. Como é que está de 0 a 10? Marca isso, baseado nos parâmetros que eu te dei agora. O pessoal aqui tem a ver com bem-estar, estar bem consigo mesmo, está entendendo que está vivendo uma vida de realizada. Como é que está esse de 0 a 10? Pessoal, marca aí no teu pessoal. Ok? Todos conseguiram? Quem não conseguiu, levantou para explicar melhor. Vamos com o familiar. Como é que está o familiar? Aí lembra assim, se você é casado, um bom relacionamento com o esposo, esposa, com os filhos, a questão familiar está tranquila, está uma bênção. Como é que está isso de 0 a 10? Coloca o número que você tem. Quanto mais alto for, está muito bem. Quanto mais baixo está ruim, lá no meio está médio. Então tentar imaginar uma numeração aí. Profissional. Como é que está o seu profissional em relação às suas conquistas, à realização profissional? Quando chega domingo à noite, você não fica aquela coisa do segunda-feira. Não, que bom é segunda-feira, vou trabalhar, vou voltar para o meu trabalho. O que é isso? De 0 a 10 é o teu profissional. Como é que está ele? E o financeiro? O dinheiro vai para o final do mês ou fica na metade do mês? Está bem organizado isso? Tem investimentos, não tem investimento? Como é que está de 0 a 10 o financeiro? Ok? Tá, o que você vai fazer agora? Você vai pegar... Ô apóstolo, só uma coisa que eu vou Sim. te passar. O familiar ali. No caso agora é só eu e meu marido, então é isso que conta. Sim, só você e seu marido. Aqui o que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai ligar. Digamos aqui, o espiritual foi 8, ok? O pessoal foi 7. Vou ligar 8 a 7. Digamos que o familiar foi 10. 7 a 10. O profissional foi 5. 10 a 5. E o familiar e o financeiro foi 4 a 4 e 4 de novo no espiritual, entendeu? Vai fazendo uma ligação, pega agora os pontos, vai ligando por dentro aí do... Já fez aí, Cristo? Já. Deixa eu mostrar aqui. Mais ou menos assim como Cristo fez, Ok? Eu fiz. Fizeram? Terminou aí?
Tá, agora olha aí pro teu gráfico. Como é que está a sua roda? Ela gira ou não gira? Não gira. Nem pro lado, também pra frente. Como é que está aí? A tua gira? A tua não gira não. Como é que está aí? Como é que está a tua aí? Está girando. Se o teu tá 6, então. Conseguiu aí? Parece brincadeira, mas sabia que isso é o mapa da nossa vida? Às vezes, quando o casal vinha para uma situação, eu pegava o casal e fazia essa ferramenta aí. Porque às vezes o casal acha assim, não, o nosso problema é familiar. Aí quando você faz a roda, descobre não é só o familiar que está com problema. O espiritual está com problema, o financeiro está com problema. Então, na verdade, é uma junção de muitas coisas. E se o espiritual não está bem, querido, pode esquecer, ele vai influenciar todos os outros pilares. Então isso aqui é como está a nossa vida hoje. Tá, agora vamos para o outro lado. O estado desejado. O que é o estado desejado? É aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo na sua vida. É como você gostaria. Imagine assim, ó. Você está agora num local que nada é impossível. Não tem nada que possa ser barrado você. Isso é só para perguntar, por exemplo. Ok? Então vamos pensar aqui nos desejados. Como estaria o seu espiritual nesse estado desejado? Nesse lugar de sonho, no lugar que tudo é possível? De 0 a 10, quanto estaria? Marca aí. 10. Não tem problema, sério. Marca 10 não. Ok, não tem problema, então marca 10. O teu pessoal de 0 a 10, como é que estaria? O familiar, 0 a 10. O profissional, o financeiro. Ok, aí faz a mesma coisa agora, faz a ligação. Agora está rodando, né? Como queria que tivesse, mas não tá. Queria que tivesse 10. Tá, agora vamos para esse gráfico da variação aí. O espiritual, no desejado, você marcou quanto? Então bota 10 aí. O espiritual 10. O atual. Aí você diminui agora. O desejado, o atual, o desejado, pode dar o total. Por exemplo, se marcou 10 no desejado e marcou 7 na espiritual atual, deu quanto? 3. Então marca 3 no total, ficou 3. Entenderam? Entendeu, Cláudio? Aí vai pro outro lado. Tá, Desejado. tá bom. Olha aqui. Não bota nada. Vamos ver aqui, ó. Você marcou 10 aqui. Então aqui, É o ó. desejado 10. total, né? Certo? Marca Aí 10 ali. depois o atual. Agora o atual, o espiritual, quanto foi que você marcou? Aí tem que somar. Então A marca soma 8 dos aí. dois. 7 menos 8. Entendeu? Coloca 7. Aí taca tudo junto. Aí coloca 17. Certo? Entenderam aí? Entenderam? Não é para somar, é para diminuir, tá? 10 menos 7, 13. Ai, vai diminuir? Diminuir. Ó, não é para somar, é para diminuir. Tá certo? Para diminuir. Ok, o que isso ensina pra gente? Esse total aqui são as quantidades de passos, de ações que eu preciso fazer para alcançar o estado desejado. Porque quando a gente faz um diagnóstico de como está a minha vida espiritual, peraí, vamos pegar o espiritual como modelo. Pô, o espiritual está em 4. Tá, mas eu estou satisfeito com 4, sim ou não? Não, porque eu quero 10 desejado. Então, de 4 para 10, quanto está faltando? 6. Então, peraí, tem 6 aqui. Aí, quando eu olho para tudo, eu vou pegar os maiores para os menores. Porque quanto maior for a diferença, é porque o maior problema está aqui. Aí eu vou identificar quais são os passos maiores. Digamos que o espiritual seja o maior aqui, por exemplo. Vamos pensar em passos agora. Em ações simples que poderá me ajudar a mudar, nem que seja na minha percepção, o espiritual. Vamos pensar num passo simples. O espiritual está em 6 aqui, deu 6 a diferença. Eu quero melhorar isso. Qual seria a primeira ação que eu poderia fazer para melhorar o meu espiritual aqui? Vamos pensar. Orar. Ok. Amém? Todo mundo concorda? Tá. Mas se eu falar assim, ó, eu preciso orar mais. Vai ajudar? Não, porque eu não disse quando
que dia e que horas, a minha mente ela trabalha com clareza. Ele vai ter que identificar qual dia você vai orar. Que horas? A partir de que dia? Que dia é segunda-feira? Na calendário? Ok, antes de fazer isso. Dia 30, eu vou orar às 7 horas. Onde você vai orar? Qual local? Sofá. Você entendeu? Tem um grande pregador, esse nome dele agora, ele diz assim, ó, se você não for colocar muito claro isso, o diabo vai te vencer antes de você levantar para orar. Você precisa ser claro. Vou lá no sofá às 7 da manhã e vou tirar esse tempo de oração durante 10, 15 minutos. Aí a tua mente te ajuda nessa programação que você fez. Você criou uma ação, um passo. Se ficar assim, não, vou ter que orar mais. Mas segunda, você nunca vai orar mais, lembra? Segunda-feira eu começo o emagrecimento. Segunda-feira eu começo na academia. Mas que segunda-feira? Nunca vai chegar na segunda-feira. Enquanto você não estabelece o dia, a hora, como vai acontecer aquela ação. Está entendendo? Tá, além de oração, o que mais poderia fazer para melhorar o espiritual? Ler a palavra. Quando ele vai ler a palavra? Quando? À noite, que horas? 9 horas. Aonde ele vai ler essa palavra? Você entendeu? Tem que ser assim, ó, tem que ser claro. Tua mente precisa de coisas claras, senão ela não vai te ajudar. Quando você estabelece claro, vai ser 9 horas, toda noite, no lugar tal, no lugar X. Então você se programou para isso. Se você não se programar, você não consegue. Igual academia. Eu já durmo me manipulando, sério, eu durmo tentando já encontrar uma desculpa para não acordar no dia seguinte. A minha academia é 6 horas da manhã, é 6 às 7. Eu durmo, sério, eu durmo procurando uma desculpa. Que conta está doendo, sabe? Mas não tem jeito, eu estou pagando. Eu pago o personal, eu estou pagando o cara. E o cara vai levantar de casa e vai estar lá. Pode ser que seja só eu, são três pessoas que fazem esse horário. Pode ser que os outros não vá. E ele vai lá e eu não vou estar. Olha só a minha preocupação. Eu estou pagando o cara, mas ao mesmo tempo eu tenho um compromisso com ele. E se eu não for, quando dá 6h15, ele manda mensagem. Eu mando a tua carinha ali, para eu saber que ele estava lá e eu não estava. Se a gente não fizer isso, a nossa mente não nos obedece. Está aí tudo bem? Então a ideia é assim, ó, faça um plano de ação para cada um desses aqui, ó, no espiritual, no pessoal, no familiar, no profissional, no financeiro. Se não fizer, não vai dar certo. Deus não vai te ajudar. Aí você vai querer que Deus faça aquilo que você não quer fazer. Vamos adiante então? Quando você identifica então onde está o seu problema, aí vem aquela pergunta então, o que tem então impedido você de viver esse propósito de Deus? Se eu já sei que meu propósito é ter essa vida missional, hoje pode ser na escola dela, mas amanhã pode ser em outro lugar. O propósito dela não mudou. O que mudou foi a habilidade, o que mudou foi a decisão de Deus no local, mas o propósito continua o mesmo. O propósito dela é uma vida missional. Não importa, agora não quero mais educação. Eu vou montar uma academia para mim. O propósito continua o mesmo. Ele não vai mudar. O propósito é sempre acompanhar ela. Assim como eu acompanho cada um de nós. Mas aí vem aquela questão, mas o que tem impedido muitas das vezes de viver uma vida com propósito? A primeira coisa que eu coloquei aqui foi o que nós chamamos de modelo de mundo. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu não vou entrar assim em leitura, isso aqui é para vocês terem como informação, mas eu vou de forma geral. O que é o modelo de mundo? Vamos imaginar o seguinte: eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, fui criado numa região que depois se transformou-se numa comunidade. Você ouvir no Jornal Nacional, a comunidade, leia-se entre linhas favela. Comunidade é um termo pejorativo para se falar de favela, certo? Então eu nasci num ambiente desse. Então eu subia às vezes a escada do meu prédio, do meu apartamento, eu tinha que desviar dos rapazes ali, separando a droga, fazer aquelas buchinhas de maconha, de cocaína. Eu tinha que... Oi, tudo bem? Tá?
Eu lembro uma vez que eu pegar minha mãe nesse local, eu morava mais ali, e o pessoal ficou me olhando assim, eu fiquei preocupado, parado lá na rua, o pessoal me encarando assim, né? Não sei o que eles pensavam de mim, até que passou um que eu lembro dele quando era pequeno. Aí os outros tiraram os olhos dele. Estão os caras da casa, né? Você entra nessa comunidade, você tem que acender o farol, você tem que acender a luz interna, você tem que baixar os vidros, você tem que ir bem devagarzinho, tem todo um protocolo. Eu vim dessa região. Então a minha mente aqui no sul, cidade de 30 mil habitantes, eu relaxo, mas não tanto. Eu estou sempre menos ativo, como no Rio. No Rio, quando eu vou para o Rio, eu fico o tempo todo em alerta. Mas o alerta não mudou muito. Diminuiu bastante, mas nós estamos mais no sombrio, eu tomei com alerta. Se vem um motoqueiro atrás, eu fico observando o motoqueiro. Por quê? Porque essa vivência comigo, a minha visão de modelo de mundo foi influenciado por tudo aquilo que eu vivi com meu pai, com a minha mãe, com os meus parentes, com a minha cidade, com a minha vivência. Então tudo que eu olho daqui para frente, eu vou olhar por esses óculos. Por exemplo, se eu pegar o meu óculos, trocar com... Quem tem óculos aqui? Tem ninguém? Trocar com o Cris, por exemplo, trocar com a irmã lá atrás. Vai dar certo? Não. Grau diferente. E esse é o nosso maior problema. Nós queremos que as pessoas enxerguem da mesma forma. Não funciona dessa forma. Porque quando você olha para alguma situação, quando você toma uma decisão, em milésimos de segundo, isso passa por toda a sua vida. A tua vida se torna um filtro. E esse filtro vai gerar em você o que nós chamamos de crenças. O que são crenças? São verdades que você recebeu na sua casa, dos seus pais, do seu professor, dos seus avós, e aquilo se tornou realidade. Quem já ouviu aquela frase? Dinheiro não dá em água. Não é isso? Está pensando o quê, Grilo? Eu sou dono de quê? E a gente vai ouvindo. Aí, quando você pega o dinheiro, o dinheiro é sujo. Você já viu isso? O dinheiro é sujo. Não bota na boca. Aí você não entende, mas aquilo, essas palavras, elas geram uma programação mental. Aí você pega o dinheiro e você não entende porque que o dinheiro você não consegue guardar dinheiro. Você vai guardar, porque foi programado o dinheiro é sujo. Automaticamente você tem que desfazer dele mais rápido possível. Porque você aprendeu que ele é sujo. Homem, cuidado, homem não presta. A mãe sofreu com o marido ou com o pai de vocês, aí fica, o homem não presta. Aí imagina, a mãe na casa. Mas ela confia nesse homem? Não, por quê? Porque o homem não presta, foi programado para o homem não presta. E assim sucessivamente. São as crenças. E essas crenças vão gerar crença de identidade. Você não sabe quem você é, você não acredita em você mesmo. Porque às vezes teu pai, em vez de te botar para cima, tua mãe, ou quem quer ser, até a professora, te botou para baixo. Eu trabalhei com uma pessoa, num processo terapêutico, que ela não conseguia falar em público. Por quê? Porque a professora falou que ela nunca seria nada na vida. E aquilo foi muito forte. Porque a criança recebe isso como verdade. Porque é uma pessoa de autoridade. Entende? Isso vai criando crença de identidade. Mas ao mesmo tempo também cria crença de capacidade. A pessoa não se acha capaz de fazer nada. E também crença de merecimento. Não se achar merecedor. Quantas pessoas acabam com o seu casamento porque não se acha merecedor da esposa, do esposo ou da família que tem? Tem que jogar tudo fora. Eu conheci um rapaz que ele montava a empresa, começava a dar lucro e ele tinha que acabar com a empresa, porque ele não se sentia merecedor de ter aquela empresa. Isso é interno. É tão inconsciente que você nem sabe que tem. Isso vai gerando vários problemas. E quando você está diante de uma situação, vamos pensar agora em termos de igreja, isso vai fazer a mesma coisa. Tem pessoas na igreja que você tem, nós como líderes, temos dificuldade de nos aproximarmos delas, porque elas criam uma barreira. Eu tenho uma pastora nossa que ela era assim, ela tinha uma barreira, ninguém conseguia ultrapassar aquela barreira. Ela foi muito machucada no seu passado. Então, a forma de se proteger é criar um escudo. Eu disse a um dia, a gente vai revelar que esses escudos vão entrar. Até que um dia, dentro do congresso, ela veio e pedir ajuda. Por favor, me ajuda, eu quero sair dessa vida. Porque ela sabia que ela se protegia
Mas ao mesmo tempo era uma proteção das pessoas de entrar, mas também ela não conseguia sair. Ela criou um escudo invisível nos seus sentimentos para nos sofrer. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Aí você vai se aproximar daquele irmão, daquela irmã, que eles não permitem, porque eles sofreram. Uma mãe, uma pessoa, até com outro nível espiritual. Então está marcado e machucado. E quando eu passo por tudo isso, eu preciso entender que isso está dentro de mim. Isso faz parte de mim. As crianças, no meu caso, que vídeo na família muito pobre, vai ser aquela questão, eu sou pobre, pobre, pobre demais. Porque ele vai em casa. Ele vai em casa. Porque essa é a nossa realidade. Então, quando você vem para a vida, olha, é bem complicado. Porque até tomar posse de quem você era muito tempo. Porque no meu caso específico, eu tinha uma baixa autoestima. Eu tinha um complexo muito grande de inferioridade. Eu lembro que às vezes para a escola eu tinha que dar até um chute. Os mais antigos, né? O chute era abrir aqui, ó. Aí eu tinha que costurar com a cura, ó. Aí ia ficando mais branquiçado, tinha que passar gráfico em cima dele. Eu lembro da camisa da escola, no início era a camisa, o emblema era um branco, preto e branco. Depois no ano seguinte foi colorido. Mas eu não podia comprar. Foi lá e comprei tinta e comprei. Então tudo isso era bem complicado. Minha família é muito grande, então a minha família era mais pobre da família. Eram muitas famílias, né, dos Souza, digamos assim. A minha era mais pobre. Então a roupa passava do fulano, do ciclano, para chegar, até chegar em nós, a roupa já rodou. E você sabe que pé de pobre não tem número, né? Quando você gosta, não, dá. Lembra disso? Quem pegou essa fase era assim. Olha, o meu se era muito grande, se era muito grande, enchia de coisa. Se era muito pequeno, você foi assim um pouquinho com o pé, você ia embora. Mas essa é a realidade. E tudo isso vai se refletir na parte da vida. Sabe? Você acaba reproduzindo inconscientemente sistemas que você adquiriu. O que Deus tem que fazer com a gente? Mudar a nossa identidade. Conversão não muda aquilo que está dentro da tua alma. A conversão ela é um novo nascimento do teu espírito. Mas a tua mentalidade é a mesma. A mentalidade precisa passar por uma renovação. Paulo fala isso em Romanos 12, 1 e 2. Né? Na parte 2 do segundo passo, ele diz assim: não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que nós precisamos ler a palavra. Porque é a palavra que gera em nós a mudança de mentalidade. Quando você olha para aquele texto, o Espírito Santo traz aquela luz naquele texto, mudou a tua mentalidade a partir daquele texto. Meu Deus, é isso aqui mesmo. No ano passado eu falei sobre o Getsemane. Porque tem momentos que o Getsemane, Jesus orou, e Deus resolveu com ele. Ele foi assim? Não resolveu ele. Deus não resolveu. Ele teve que ir para a cruz de Cristo. Então tem momento na nossa vida cristã que Deus não vai resolver o teu problema. Você pode orar, pode fazer jejum, que Deus não vai resolver. Por quê? Porque Ele não quer resolver. Porque é necessário que você permaneça. Como é exemplo de Paulo? Paulo, não adianta você orar. Meus filhos, eu não aguento mais. Não, você aguenta assim. Que o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse é o evangelho de verdade. Só que o evangelho que sendo pregado hoje é que ele vem para Jesus e no dia seguinte tudo vai mudar na sua vida. As pessoas vêm e as coisas não mudam. De repente não muda a vida, porque é processual. E tem coisas que não vai mudar. Eu estava pregando lá de um irmão, uma atividade de oração. Sério, em nome de Deus. Eu conheço ele há anos. Há anos ele lutando com uma esposa depressiva que de vez em quando tenta se matar. Tem dia que tem que ficar de plantão. Orando, clamando, buscando. Em nenhum momento ele ficou, Deus não quer me ver, não, eu orei tanto, sirvo a Deus. Não. Ele tem consciência de que Deus continua no controle. Pode ser que Deus nunca venha curar a esposa dele, mas ele vai continuar firme, porque não depende daquilo que Deus faz, é de quem Ele é. Muitos de nós aqui tivemos dificuldade às vezes com nossos pais, não. Agora você não quer mais ser seu pai por isso?
pelo contrário, normalmente esse tamanho de idade do pai é o que os pais não conversam. Os que foram criados no mundo de Ló são os primeiros a abandonar os pais, sabia? Eu logo mais assim para colocar, mas esses que sofreram com os pais, eu percebi que são os que parece que cuidam mais. Porque entender o seguinte, né? Meu pai fez o melhor que ele pôde com a ferramenta que ele tinha. A minha ferramenta era um chicote, né? A ferramenta era um reino daquele nem dado, mas essa foi a criação que eles receberam. Eles não emitiram para os filhos achando que foi a melhor coisa. Então eles fizeram melhor a ferramenta que ele tinha. Hoje nós temos muitas ferramentas. Podemos melhorar cada vez mais, mas não vai impedir de falharmos também com nossos filhos. Com Deus é diferente, Deus é Pai. Tudo que Ele faz é motivado pelo seu amor. Então, eu preciso mudar a minha mentalidade. E essa expressão que Paulo usa, ó, não vos conformeis. Essa palavra no original é assumir a forma. Não assumam a forma deste século, mas transformai-vos. A palavra transformação aqui é metamorfose. Metamorfose é uma mudança total. Lembra da lagarta? E a borboleta, isso é metamorfose. Deus está esperando que nessa mudança de mentalidade eu tenha agora uma nova visão. E ele diz assim, pela renovação da vossa mente. Essa palavra renovação também é uma palavra muito maravilhosa. Porque ela está falando no original de de fazer novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e nunca parar. Me converti há 20 anos, não mudou nada. Amanhã tem que se converter de novo. É uma renovação, tem que ser a todo dia. Eu preciso passar uma mudança de mentalidade. Quando isso acontece, Deus muda. Então aí vem entendimento. Por que então temos que servir a Deus? Primeiro, porque glorifica a Deus. Quando você serve ao Senhor, quando Juliana, né? Quando a Juliana entende a vida missional e vai para o local dela servir, o propósito dele tem a ver com Deus, porque servir, enquanto ela serve no trabalho dela, ela glorifica a Deus. Então servir glorifica a Deus. Segunda coisa, ao mesmo tempo edifica o outro. Quando eu sirvo, glorifica a Deus, mas também ajuda que o outro seja edificado. Aí vem o que nós queremos entrar mesmo. Como devemos servir? Aqui que está o nosso maior dificuldade. São 3 áreas que a gente aprende a servir. Primeiro, a nossa paixão. A paixão é aquilo que estava na boca, é aquilo que te move a fazer alguma coisa. Essa paixão indica onde você vai servir. Os dons espirituais te ajudam a entender o que você vai servir, vai fazer enquanto estiver servindo. E o perfil comportamental que a gente vai ver daqui a pouquinho nos ajuda e indica como eu vou servir. Quer ver um exemplo? Agora vou pegar vocês de novo. Silvana. Ela trabalha com 5 anos. Eu sou crianças, ok? A paixão dela por imaginação. A paixão dela então é criança. Ela trabalha no mesmo ambiente que eu trabalho. Concorda? Só que minha paixão não é criança. É o meu ambiente. Escola. A paixão dela é trabalhar com criança. A minha paixão não. Então a paixão identifica onde ela vai servir. Certo? O dom identifica o que ela vai fazer enquanto está servindo. Vamos mudar a paixão então para facilitar? A paixão dela é a escola, a educação. Então ela parecida com aquilo. Okay? Onde vamos servir? Na educação da escola. Agora vem o dom. O que vamos fazer? Ela vai ensinar. Eu vou administrar, dirigir. Você vê a diferença? É a mesma paixão com dons diferentes. O dom dela é ensinar, está na sala de aula. Meu dom não é ensinar. Estou usando como entendimento aqui. Meu dom é direção, é dirigir, é administrar, é gerir pessoas e situações. Então, é a mesma paixão. Mas o que identifica que vamos fazer é o dom. Se eu for para a sala de aula por 5 anos, ela fica lá 4 horas, não sei como é que ela aguenta, mas ela fica 4 horas, de manhã também não. Então, 4 horas, eu não suportaria 4 horas.
mas talvez ela não suportaria com a direção da equipe dos caras de aula, dos professores, dos pais, dos alunos. Você entende? Eu me realizo no que eu faço, ela se realiza no que ela faz, porque é o dom que vai nos ajudar a identificar o que eu vou fazer enquanto estiver servindo. A paixão pode ser a mesma, mas é o dom que vai me dizer o que eu vou fazer. Tudo bem até aí? Aí vem o perfil comportamental, vou pegar de novo agora. Se a paixão é aonde vamos servir, onde? Na educação, na escola. Se o dom é o que vamos fazer, ela vai dirigir, vai ensinar, eu vou administrar. Aí vem o perfil, como vamos fazer? Eu não sei como é que ela é, ela parece bem tranquila, uma pessoa bem sossegada, assim. Digamos que ela não seja assim. Digamos que essa seja uma pessoa bem dominante, por exemplo. Eu já não sou dominante. Eu sou mais estável, mais tranquilo, mais calado, bem zen. Ah, mas não, pastor, para ser na escola tem que ser assim, ó. Não. Pode ser um outro diretor com esse jeito, mas eu tenho que ser como eu sou, você está entendendo? O perfil comportamental vai me indicar como eu vou fazer aquilo. No meu caso, eu sou influente estável, eu faço como influente. O influente, ele não lidera como dominante. Dominante, ó, eu quero que você faça isso, tá bem? Já foi na lata. O influente não, como é que tá tudo bem? Ah, rapaz, de repente você aquele dia, tá? Você pode fazer assim pra mim assim? Não. O influente lidera influenciando. Ele não lidera com comando. Aí isso te ajuda a entender como é que você funciona. Vamos ver um pouquinho de cada coisa agora. Vamos ver a paixão primeiro então? Então a paixão, como está aqui, o Hybels diz assim: paixão é o desejo dado por Deus que nos impele a fazer diferença num determinado ministério. É Deus que coloca dentro de mim e de você esse desejo. Eu não nasci com desejo. É um processo. Deus colocou. Aos poucos você vai se descobrindo. E quando você encontra, você vai falar, vocês conseguem. Ele vai fazer pastor, você tem que ter como é que ele fala? O couro duro, curtido, né? Não, é questão de chamado. Não é questão de escolher, eu quis ser pastor. Não funciona dessa forma. É Deus te dirigindo. Agora se pergunta assim, quer deixar de ser pastor? Não. Porque o que me realiza é fazer o que eu faço. Ah, mas tem muita dificuldade, mas não tem. O trabalho dele tem dificuldade, o trabalho dela tem dificuldade, o trabalho dela também tem, dele também tem, de você também tem. Todo o trabalho você desafia, sim ou não? Sim. O pastor também, o médico tem, o delegado tem, o policial militar, o bombeiro. Toda profissão tem a sua demanda. E com o pastor não é diferente. Então quando o pastor vem chorar para mim, eu acho engraçado, gente. Ou então enganaram eles, né? Vem pra cá, que aqui é maravilhoso. Não, ele é guerra. Ser pastor é entrar numa guerra, mas também tem profissões e também tem seu desafio. Então, em primeiro lugar, a paixão é um desejo que Deus coloca em nosso coração que nos impele a fazer diferença nas vidas que você tem contato. Essa é a primeira coisa. Então, aqui, ó, não a paixão certa ou errada. Sua paixão responde à pergunta onde você servirá. Quando você serve em sua área da paixão, você fica mais motivado. A pior coisa é que você faz aquilo que você não está sentindo bem. É como eu dava aula, eu dei aula há algum tempo. Eu dava aula para a quinta e oitava série de ensino religioso. Mas para mim era um parto. Eu morava em frente à escola. E só dava aula nas sextas-feiras. Olha, você não imagina. Mas eu imaginava aquele dia, para mim era, sabe, quando eu deixei de estar na sala de aula, para mim foi uma libertação. Por quê? Porque eu descobri, não é o meu lugar de servir. Uma vez eu fui ministrar no presídio, ajudando uma igreja amiga do irmão amigo nosso. Fui lá, aí você fica num lugar que eles chamam de São Pedro. É tipo um labirinto. Você entra, cela aqui atrás, ele fecha também a cela atrás de você. Você fica num lugar assim cercado e é cela. Eu descobri, sabe o quê? Que
Também não é para mim, não. Fui uma vez, nunca mais voltei. Porque não tem a ver Dá comigo. medo. Porque eu não me identifiquei. Eu tenho um amigo aqui em Jaraguá do Sul, os presos fazem festa quando ele chega. Ele é apaixonado por preso. Eu não levo jeito com esse negócio. Então você vai ter que descobrir qual é o seu lugar de paixão. Isso vai te ajudar a facilitar o seu trabalho. Eu vou caminhar um pouquinho, tá? Ó, a sua paixão, ela pode estar relacionada com diferentes grupos de pessoas, com causas ou assuntos. Então, às vezes, minha paixão é por criança abandonada, por exemplo. Eu dou um socorro. Minha paixão é por menino de rua. Minha paixão, aí você tem uma paixão por várias coisas. Mas aí a coisa mais importante, muitas vezes a paixão, ela pode estar reprimida por traumas ou circunstâncias do passado. Às vezes Deus tem para você algo que é tremendo, mas você não consegue se ver naquilo porque você foi ferido de alguma forma. Você então não consegue se olhar e se achar que tem condições e capacidade de fazer aquilo. Isso pode acontecer também. Então, aí vem a pergunta, por que você tem paixão por determinado ministério ou assunto? Porque Deus coloca no seu coração essa paixão. Deus coloca no seu coração. Deus vai te linkar com a paixão que Ele colocou no seu coração, para que você possa servir, mas não somente servir, mas para que você possa se realizar enquanto servo. Deus não quer que você fique ligado. Tem que fazer isso, não é isso que Deus quer para você. Ao contrário, Deus quer que você, ao fazer, você descubra que aquilo que você faz é algo que você sempre quis fazer e você não sabia. Aí vem a pergunta, então, como descobrir a nossa paixão? Como é que a gente ajuda a descobrir? Primeiro, é onde seu coração está, seu pensamento, seu prazer, seu entusiasmo, seu interesse. É aquilo que você fala o tempo todo. Quando eu me reúno com pessoas, com pastores, a gente vai falar, o nosso assunto é sobre discipulado, é sobre cuidar de pessoas. Por quê? É isso que move o meu coração. Não há recompensa maior de você pegar uma pessoa, trabalhar com ela, essa pessoa crescer e conquistar vidas e crescer e daqui a pouco tentar numa situação ministerial que você diz, meu Deus, que coisa tremenda. A pessoa nunca se acha capaz, mas ela começa a desenvolver. Deus tem nos dado essa oportunidade de nossos pastores da nossa igreja são pastores há vários anos. Todos, não temos nenhum pastor de fora. Os pastores, o de fora que eu tenho, meu irmão, que veio comigo, é o único. Mas a maior de todos os nossos pastores, eles vieram, foram ganhos, estudo bíblico nas casas, consolidados, discipulados e hoje são pastores. Todos eles foram batizados com nós. Então isso não tem preço. Você olha aquela pessoa e vê ela agora pregando, dirigindo, conduzindo, liderando. Isso não tem preço para mim, no meu caso, para o caso do meu chamado e da minha paixão. Vamos passar então um pouquinho agora aqui na página 7. A gente vai tentar identificar, pode ser que a gente não consiga fazer tudo aqui hoje, mas vocês têm material para poder usar aí. Vamos tentar agora descobrir nossa paixão ministerial, ou o nosso foco de interesse. O que você vai fazer primeiro? Orar enquanto considera a sua resposta. Completar o questionário individualmente, lembrar que não tem resposta certa ou errada, não se preocupe se você pode ou não pode, eu não sei se eu tenho capacidade, esqueça isso. Porque pode ser que você tenha um bloqueio alguma crença de capacidade. Complete o questionário como se não houvesse nenhum obstáculo para a realização dos desejos do seu coração. Entenderam aqui? Aí como você vai responder isso? Exemplo, se pudesse saber que não iria falhar, o que você faria? No futuro, gostaria de olhar para trás e saber que fiz algo em prol de quê? Em prol de criança, em prol de casais separados, em prol de qualquer coisa que tenha na sua mente. Tenta então responder essas 5 perguntas agora. Vou dar 5 minutinhos para você tentar responder essas 5 perguntas aí.